Sinto que neste momento estou em sintonia com você. Saudações a todos os apoiadores do Vasco. É com prazer que trago um novo panorama de notícias sobre nossa equipe. Neste vídeo, compartilho com você que é apaixonado pelo Vasco e está espalhado por todo o Brasil as últimas informações e atualizações sobre o que acontece no seu dia a dia. E sem dúvida vamos falar sobre o empate do jogo de ontem, que deixou uma sensação de derrota. Certo, o estádio estava cheio com a torcida vibrando e apoiando na busca pela vitória contra o Lanús, mas infelizmente os mesmos erros se repetiram. A equipe mostrou-se sem intensidade e organização, dificultando a busca por gols, e assim não conseguimos conquistar a vitória em casa. Vamos aprofundar isso. Já aviso que teremos a entrevista do treinador na íntegra logo após o jogo. Aproveito para sugerir que assista ao vídeo até o final. Também peço que você deixe seu apoio e, se ainda não se inscreveu, pense em fazer parte dessa comunidade, não é mesmo? Então vamos em frente. O jogo de ontem apresentou a mesma formação utilizada na partida contra o Flamengo, sem alterações. O que tem sido a tendência desde o início do ano. Muitos erros simples. O time mostrou-se sem capacidade de transição, falta de criatividade e sem jogadas ensaiadas. Foi uma equipe que não conseguiu superar um rival considerado inferior, que é o Lanús, resultando em um empate jogando em casa. Com esse resultado, o Vasco permanece na segunda posição do grupo, atrás do próprio Lanús, que possui um saldo de gols melhor do que o da equipe vascaína. Agora o Vasco precisa de um bom resultado fora de casa e terá que vencer essa partida. Na Argentina contra o Lanús, se quiser garantir a liderança na fase de grupos da Copa Sul-Americana, a equipe se encontra em uma situação delicada, necessitando de um resultado favorável fora de casa para alimentar a esperança de avançar na primeira colocação na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após a partida, o treinador fez comentários sobre o desempenho da equipe, apresentando justificativas e afirmando que o empate não foi um tropeço. Para ele, foi um resultado aceitável em casa contra o Lanús. O presidente enfrenta uma pressão significativa em relação à possível demissão do treinador. E não seria surpresa se surgissem notícias sobre uma saída iminente. A torcida demonstrou insatisfação vaiando e criticando após o jogo, clamando por uma mudança no comando. Portanto, pode ser um dia crucial onde o presidente precisará avaliar seriamente a possibilidade de mudar a direção técnica. Agora compartilho a coletiva do treinador após o jogo de ontem. Deixo a pergunta no ar: qual é a sua perspectiva? Você acha que deve haver uma mudança de treinador ou que o atual deve continuar à frente da equipe a seguir? Confiram a coletiva do treinador após o empate, que deixou um gosto amargo diante do Lanús. Um forte abraço. Em relação às alterações, estas também dependem das características dos jogadores. O jogo foi complicado, como costuma ser na Sul-Americana, remetendo a Libertadores. Na minha visão, no segundo tempo, aceleramos o ritmo buscando chegar rapidamente à área, mas houve uma queda na troca de passes que foi mais intensa no primeiro tempo. Precisamos ser mais incisivos e finalizar mais. O primeiro tempo foi melhor nesse aspecto, porém a pressa no segundo tempo nos fez perder um pouco a direção. Quando coloquei um jogador mais ofensivo, optei por um atleta que se movimenta com mais frequência, enquanto outro pediu substituição por cansaço e cãibras. O jogador que entrou é um atacante. Analisar excessivamente a partida pode resultar em distrações. Após a alteração na equipe, com a inclusão de um jogador mais voltado ao ataque, uma mudança na dinâmica logo se tornou perceptível. O atleta que deixou o campo estava apresentando sinais de fadiga e a entrada do novo jogador trouxe uma nova perspectiva ao setor ofensivo. Essa modificação na formação, que priorizava uma maior presença na área, tinha como objetivo incrementar as chances de finalização. Entretanto, o planejamento inicial não produziu os resultados esperados e o desempenho na segunda metade do jogo não foi satisfatório. A questão do lateral, que não foi muito utilizado na linha de fundo, é significativa, uma vez que a equipe não conseguiu aproveitar os cruzamentos, o que poderia ter melhorado o rendimento. Durante a observação da partida, ficou evidente que o lado esquerdo estava bem defendido, o que resultou em uma maior utilização do lado direito no primeiro tempo. Diversas chances de finalização foram criadas especialmente por um jogador que se destacou pela intensidade.
O time adversário focou na marcação, complicando a construção de jogadas criativas, especialmente quando os atletas se juntavam no campo. Apesar das dificuldades, a equipe encontrou alternativas pelo lado direito, o que é um aspecto positivo em uma partida onde o ritmo pode ser interrompido. É fundamental também reconhecer a preparação do adversário, que analisou bem o nosso estilo de jogo. Ao longo da partida, a equipe apresentou variações no desempenho, o que merece uma análise detalhada. É essencial compreender as causas dessas oscilações e como podem ser aprimoradas, especialmente em um calendário tão agitado. Manter uma consistência durante o jogo é desafiador, tendo em vista a qualidade dos oponentes. No primeiro tempo, o time teve uma atuação mais atrevida, mas a dinâmica foi se perdendo com o passar do jogo. Foi necessário circular mais a bola e ser mais incisivo nas jogadas. Pode ter havido um certo nervosismo, resultando em decisões menos eficazes, o que restringiu a capacidade de pressionar o adversário. Após refletir, ficou claro que a equipe poderia ter demonstrado mais paciência e buscado mais aproximações. Em relação ao atleta que foi substituído, é importante destacar que a decisão de mantê-lo em campo é complexa. Mesmo diante de uma forte marcação e com pouca participação em jogadas aéreas, a presença desse jogador pode ser crucial em momentos decisivos. Contudo, é necessário avaliar sua condição física e a necessidade de mudanças táticas, levando em conta a intensidade das competições. A formação pode ser ajustada para proporcionar mais mobilidade na linha de ataque, algo que já foi explorado anteriormente. O cansaço sentido por esse jogador é um aspecto a ser considerado, especialmente em uma sequência de jogos desafiadora. Caso você esteja sem uma opção e considerando como jogar de forma menos desgastante, mesmo que um jogador se destaque na partida, podemos pensar na formação de um 4-2-4 que inclua 2 atletas rápidos, algo que já experimentei em alguns momentos da minha carreira. É evidente que o jogador sofreu um grande desgaste devido à sequência de partidas, mas isso nos leva a considerar a relevância da bola aérea, tanto do ponto de vista ofensivo quanto defensivo, principalmente porque o time oponente é bastante competitivo nesse quesito. Assim, optar por retirar um jogador desse porte durante um jogo seria complicado, pois devemos ter cautela. Entretanto, existem alternativas como um atleta que desempenha a função de centroavante ou outro que possui um estilo de flutuação. Contudo, para que isso funcione, é crucial manter a posse de bola no campo adversário e evitar jogadas aéreas, já que um jogador mais técnico não se adapta bem a esse tipo de situação. Temos algumas possibilidades, mas no momento, o atleta tem demonstrado números impressionantes, com um total de 21 jogos e uma quantidade considerável de gols. É difícil imaginar a equipe sem sua presença em campo. Todos estão bastante contentes com seu rendimento e a influência positiva que ele traz. Se ele não puder atuar, já estamos considerando outras alternativas e explorando opções viáveis. Você mencionou o pedido de saída do armador e a saída de outro atleta que poderia ocupar essa posição. Já pensou na possibilidade de colocar um jogador mais criativo para assumir essa tarefa? Como você mesmo já destacou, ele não é um atacante, mas sim um meia armador. O jogador, antes de ser contratado, teve muitos vídeos analisados de suas passagens em outros times, e ele é um meia que joga mais pela lateral, não atua centralizado, mas sim se dedica a criar jogadas, assim como outro atleta que já esteve na equipe. Esse jogador foca na construção das jogadas e na formação das movimentações internas. No entanto, ele não possui a característica típica de um armador clássico, como se poderia esperar. O Nuno, por exemplo, tinha um papel relevante nesse processo de construção e ele se destacou com boas infiltrações e jogadas. Contudo, logo percebemos que começou a sentir o desgaste. As movimentações internas precisam ocorrer na hora certa. Contudo, ele não é um meia em sua essência, como o Coutinho, que é um jogador que pode ser efetivamente destacado. Eu vejo o Nuno, que quando o Coutinho posiciona o Neve Nuno no meio, acaba fazendo boas infiltrações e jogadas. No entanto, também notamos que ele cansou durante a partida. Por isso optei por utilizar 2 atacantes, um deles Alex e o outro Ver. Posso até considerar incluir o Garré assim que tiver a oportunidade de treiná-lo e observar seu desempenho atuando como meia.
O que mais percebo dele é essa função de jogar pela lateral vindo para o centro e ajudando na construção das jogadas, permitindo que o lateral avance. É algo parecido com o que outros atletas desempenharam, em que jogavam pela lateral se deslocando para o meio e abrindo espaço para que o lateral pudesse se adiantar. No que diz respeito ao jogo no primeiro tempo, parece que a equipe teve um apagão, especialmente na bola que foi na trave. A equipe só conseguiu retomar o controle da partida após 20 a 25 minutos, conseguindo então fazer um bom primeiro tempo, criando situações de perigo. No segundo tempo, a equipe também teve dificuldades para engrenar. Já identificou a razão dessa dificuldade, considerando que a equipe termina o primeiro tempo em ascensão e retorna para o segundo abaixo do esperado. A bola na trave foi um momento decisivo, pois acredito que foi uma finalização em um rebote após uma aliviada fraca da área. No primeiro tempo fomos sim superiores a maior parte do tempo. Já no segundo a situação se alterou. O goleiro, por outro lado, não foi muito exigido, não fez defesas fundamentais, mas o adversário teve um controle melhor da partida. Acredito que tentamos acelerar demais buscando passes diretos o tempo todo, quando na verdade deveríamos ter circulado a bola para explorar o lado oposto e chegar com mais jogadores utilizando triangulações próximas à área adversária. Acho que fomos um pouco precipitados e isso não condiz com o nosso estilo de jogo. Precisamos que a bola passe pelos meias para que possamos desenvolver jogadas, pressionar o adversário e nos aproximar da área deles. Houve um momento em que a situação não se alinhava muito com o que costumamos executar em campo. O nosso estilo de jogo depende de meias que promovam a circulação da bola, permitindo a construção de jogadas, pressionando a defesa adversária e alcançando a área. Sobre o ataque, é fundamental avaliar como está a recuperação do jogador, especialmente no que tange ao controle da carga de treinos, e se há expectativa de que outro atleta retorne em breve ao time. Estamos no mês de abril. E se não estou enganado, ele deve iniciar os treinos em junho. Acredito que isso deve ocorrer após a pausa para a competição internacional, já que teremos um jogo no dia 12 de junho e, se não me falha a memória, também no dia 12 de julho. Durante essa pré-temporada que acontece no meio do ano, ele deverá estar treinando com o time disponível, mas antes disso não vejo esta possibilidade. A recuperação depende muito das sensações do jogador. A lesão que ele enfrenta é bastante complexa e a situação de outro atleta em um time oposto é similar. Portanto, o avanço vai depender bastante do que ele perceber. Assim que estiver sem dor, precisará ir ao campo para treinar e já apresentou melhorias. Antes ele realizava um treino e precisava ficar afastado por 2 dias atualmente, muitas vezes consegue voltar a treinar no dia seguinte. É um processo que requer paciência. Não consigo especificar tempos exatos ou minutos. O essencial é que quando estiver disponível, ele consiga realizar treinamentos intensos para aprimorar a condição de jogo. Nesse sentido, não posso oferecer uma resposta definitiva, pois depende muito dele. Estamos mantendo diálogos com a equipe médica e com ele para monitorar a evolução. Existem dias em que ele sente muita dor e outros em que não sente dor alguma, e nesses momentos tentamos aproveitar para que ele treine. Ele precisará passar por essa fase e teremos que ter paciência até que esteja recuperado completamente. Gostaria que você compartilhasse um pouco de sua opinião sobre o resultado, considerando que era uma disputa pela parte superior da tabela. Quero saber se você considera esse empate em casa um tropeço e o que faltou para conquistar a vitória. O que você acredita que poderia ter sido diferente, tanto em termos do trabalho coletivo e tático, quanto da performance individual dos atletas? Agradeço. Sem problemas. Acredito que a distribuição em campo estava de acordo com o que esperávamos. No primeiro tempo, como já mencionei, eles conseguiram fechar bem nosso lado esquerdo, mas conseguimos avançar com frequência pelo lado direito. No segundo tempo, já comentei sobre isso, acho que nos faltou um pouco de paciência para fazer a bola circular e respirar durante o jogo. Começamos a perder a posse rapidamente e o adversário acabou dominando principalmente o meio de campo. Em termos de aproximação e passes, precisamos ser persistentes e insistentes na busca pelo resultado durante a partida, mas também entender o momento certo de agir. Não adianta querer apressar e jogar a bola para frente sem pensar. Sabíamos
Que o time adversário competiria de forma intensa não seria diferente devido à rivalidade e por ser um torneio internacional. Contudo, não podemos considerar isso um tropeço, pois ainda estamos muito vivos na competição. Esses times ainda terão que encarar a altitude e sabemos que isso não é fácil. Somente depende de nós. Agora é focar no campeonato nacional e depois na competição nacional no meio da semana jogo a jogo, mas estamos bem inseridos na disputa. No final de semana, o time teve uma boa atuação, jogou de igual para igual com o rival, teve oportunidades para marcar, incluindo uma bola na trave e demonstrou solidez defensiva. Hoje, de certa forma, não teve um desempenho insatisfatório, jogou bem no primeiro tempo, como você mencionou. Aliás, foi a primeira vez que não saiu vitorioso em sua... A equipe apresentou um desempenho impressionante, atuou em igualdade com... O oponente teve a chance de marcar ao acertar a bola na trave e mostrou uma defesa sólida. O Vasco finalmente não fez uma má partida, tendo um bom primeiro tempo. Foi a primeira vez que o time não conquistou a vitória em casa sob sua direção e, mesmo assim, foi hostilizado ao final do jogo, recebendo gritos de descontentamento. Pergunto se, levando em conta o elenco ao seu dispor, é possível que o Vasco se torne mais do que um time que luta taticamente consciente e com uma boa defesa, qualidades que parecem ser o que os torcedores demandam neste momento. Se acredita que isso é viável, o que precisaria acontecer em curto, médio e longo prazo para que essa expectativa se torne realidade? Começando pelas vaias que ocorreram quando estávamos em vantagem, era previsível uma reação negativa em caso de empate ou derrota em casa. Isso não é nada extraordinário. Se já houve vaias em vitórias, imaginem uma partida onde não se saiu vitorioso em casa. O trabalho consiste em uma repetição contínua. Não adianta falarmos sobre o calendário ou nos lamentarmos, pois é isso que temos à nossa disposição. O que podemos fazer é treinar e repetir os exercícios, não sendo viável, comparar com o desempenho do adversário. É essencial criar um alinhamento entre a comissão técnica e os jogadores para alcançar os resultados positivos que o clube merece. Em relação à maratona de jogos hoje, tivemos mais uma partida em que alguns atletas não conseguiram completar os 90 minutos, saindo durante a segunda etapa. Não existe uma substituição à altura do rendimento que eles oferecem em campo. Gostaria de entender se há um trabalho específico para que consigam jogar a partida completa? Existe algum tipo de preparação física para suportar esses 90 minutos? Ou isso é somente fruto do calendário cansativo? Em termos físicos, pouco pode ser feito, é reabastecer e jogar. O desgaste de uma partida é sentido aproximadamente 48 horas depois. Portanto, o jogo do final de semana impactou o desempenho de ontem. O que se observa é se conseguem aguentar a duração total do jogo ou se isso decorre da sequência intensa de partidas. A recuperação é essencial e é sabido que o cansaço após uma partida se faz sentir com o passar do tempo. Assim, a partida do final de semana afetou a performance anterior. Hoje é um dia de recuperação, mas já se aproxima outro jogo desgastante. Teremos uma pausa de 4 dias até o próximo confronto. Essa interrupção será crucial para a recuperação e o treinamento, e depois teremos apenas 3 dias até o próximo jogo. Nesse momento, isso é extremamente benéfico. Vários jogos ocorreram em intervalos de apenas 2 dias, com partidas no final de semana e no início da semana. A mesma situação ocorreu na primeira semana, com um jogo em altitude seguido de outro em um curto espaço de tempo. Por isso, não há espaço para treinamentos prolongados, o foco está na recuperação e na melhoria da performance nos jogos. Eventualmente, algumas modificações podem ser necessárias. O acompanhamento de um dos jogadores será constante avaliando diariamente suas condições, enquanto o outro, que não tem histórico de lesões, permite uma sequência maior, sempre monitorando seu desempenho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva? Bora continuar! A chegada de Everton Ribeiro ao Vasco da Gama foi marcada por uma recepção calorosa e emocionante, digna de um craque consagrado.
Na tarde desta quarta-feira, centenas de torcedores se reuniram no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para dar as boas-vindas ao novo reforço cruz-maltino. Com cantos, bandeiras e muita festa, os vascaínos celebraram a contratação de um dos meio-campistas mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos. O clima foi de euforia total, com direito a gritos de "o campeão chegou" e um corredor humano formado até a saída do terminal. Everton Ribeiro, visivelmente emocionado, retribuiu o carinho da torcida com acenos e sorrisos, demonstrando gratidão pela recepção calorosa. Em suas primeiras palavras como jogador do Vasco, destacou o orgulho de vestir a camisa do clube e o desejo de contribuir dentro e fora de campo. Aos 35 anos, o meia chega ao clube com a missão de ser uma referência técnica e de liderança, principalmente em uma temporada marcada por desafios no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Seu currículo dispensa apresentações. Bicampeão da Libertadores, multicampeão pelo Flamengo e com passagem sólida pela seleção brasileira, o jogador traz experiência e qualidade ao elenco vascaíno. Nos bastidores de São Januário, a contratação de Everton Ribeiro é vista como uma conquista estratégica. A diretoria acredita que sua presença elevará o patamar técnico da equipe e também servirá como exemplo para os mais jovens. O técnico Ramon Dias também celebrou a chegada do reforço, afirmando que Everton trará equilíbrio ao meio-campo e ajudará a potencializar o jogo coletivo do time. A expectativa agora gira em torno da estreia, que pode acontecer já nas próximas rodadas, dependendo do ritmo de treinos e da regularização junto à CBF. A festa da torcida no aeroporto foi apenas um prenúncio da paixão que o jogador encontrará nas arquibancadas de São Januário. Com o apoio incondicional da massa vascaína e a experiência de um atleta que já viveu grandes momentos no futebol, Everton Ribeiro inicia um novo capítulo em sua carreira, com a missão de conduzir o Vasco a voos mais altos e devolver o orgulho à torcida cruz-maltina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.